Como eu falei anteriormente, o trabalho de vocês é baseado no livro do primeiro bimestre. Então, vamos relembrar o conteúdo que a gente estudou. No capítulo 1, a gente falou sobre simetria, os 3 tipos das transformações geométricas: translação, rotação e reflexão. Translação. O que é translação? É quando a figura translada, ela se move, ela muda de lugar, mas ela não muda a forma e nem o tamanho, tá? Rotação, o próprio nome já diz, né? Ela rotaciona, ou seja, ela gira. Se a figura está nessa posição, ela vai girar, ou seja, ela vai mudar a posição, mas permanece também o mesmo tamanho e a mesma forma, não muda. Reflexão. Reflexo, lembra do espelho? Então, a reflexão, ela é uma transformação geométrica em que se vê o reflexo da figura. Mas o reflexo da figura, ela é invertida, ela é oposta à figura original, tá? Então, não se esqueçam, as 3 transformações geométricas da simetria: translação, rotação e reflexão, tá? Capítulo 2, números inteiros. O que é um número inteiro? Alguém lembra? Lembra. Os números inteiros, eles são compostos tanto pelos números naturais, que são os positivos, como também os números negativos. Então, números inteiros são os conjuntos dos números positivos e o conjunto dos números negativos. Juntos, formam os números inteiros, tá? Então, vamos lá. Dentro dos números inteiros, a gente tem módulo. O que é o módulo? O módulo de um número, ele é sempre positivo. Por exemplo, o módulo é representado por 2 barrinhas e o número fica entre. Por exemplo, módulo de menos 3 é 3, módulo de menos 5, 5, módulo de 10 é 10, tá? Outro item, oposto ou simétrico. Oposto, o próprio nome já diz, oposto, contrário. Então, o oposto de menos 2, 2. O oposto de 5, menos 5. Oposto é o contrário, tá? O inverso. Oposto e simétrico é a mesma coisa, tá? Não confunda. Oposto e simétrico é a mesma coisa, tá? Capítulo 3. Operações com números inteiros, parte 1. No capítulo 3, a gente viu sobre adição de números inteiros. O que é adição? Soma. Então, na adição, a gente tem algumas propriedades, que são elas: o elemento neutro, comutativa, associativa e a existência do elemento oposto, tá? Isso são as propriedades da adição. A gente falou sobre cada uma delas nas nossas aulas presenciais. Continuando, a gente tem também 2 regrinhas básicas para fazer a adição de números inteiros, tá? Vamos lá. Na adição, quando os 2 números têm sinais iguais, o resultado é positivo. Na adição, quando os 2 números têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, vamos lá de novo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, tá? Também dentro das operações, a gente aprendeu sobre a subtração de números inteiros. Na subtração, as propriedades da adição, elas não são válidas. Não existe elemento neutro, não existe a propriedade comutativa, associativa e nem a existência do elemento oposto, tá? Então, essas propriedades são apenas da adição, da subtração não, tá? Aí as regrinhas da subtração também são basicamente as mesmas. Se tem um número positivo, tem um número negativo, lembra do jogo de sinal, não pode esquecer. Faça um jogo de sinal, se os sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Se os sinais são iguais, conserva o sinal e soma, tá? Então, a partir daí que a gente relembrou um pouquinho do nosso conteúdo, vamos realizar o trabalho com bastante capricho, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo para vocês. Um beijo e até a próxima aula.